é em função dessa reportagem que eu vou mostrar aqui agora, do nosso companheiro Rodrigo Lois, do GE. Globo. Lesões na elite da Europa crescem e aumentam o debate sobre calendário. Clubes da Champions League registram mais de 5.000 lesões nas últimas 5 temporadas. Problema muscular no posterior da coxa é o mais recorrente e não para de crescer. Se não me engano, é a lesão do Arrascaeta e do Luiz Araújo, né? Sim. Que eles sofreram no mesmo jogo. Posterior da coxa. É que está afetando aí as possibilidades de o São Paulo escalar o Flamengo para a decisão com o São Paulo. Doutor... Não, eu ia falar que lesão muscular é complicada, né? Quando você tem um problema de ruptura de ligamento, é um incidente, é uma situação ali do campo, é um choque, Agora, quando é lesão muscular, você questiona um monte de coisa, né? Inclusive a associação com desgaste, exatamente. Né? Então, exatamente isso, com o desgaste, né? E é excesso de jogo. Excesso de jogo combinado com excesso de treino. Tem conseguido se diminuir o treino com os excessos de jogos? Qual é o equilíbrio que está sendo feito, né? Eu não tenho conhecimento para me aprofundar nisso, por isso que temos um convidado, obviamente. Doutor José Luiz Rum tem bastante conhecimento para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado por atender o Redação Sport TV. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos da mesa. Bom dia aos telespectadores. É um prazer poder participar, com muita alegria, muita satisfação. Espero poder contribuir com alguma coisa sobre esse tema. Pois é, a gente queria saber dessa questão do impacto do calendário. O calendário é um tema que a gente discute muito, se tem excesso de jogos, se não tem, se os clubes devem poupar mais os seus jogadores, mexer nos elencos. A sobrecarga é um problema com o qual os médicos que militam no futebol, no esporte de uma maneira geral, têm que lidar já há muito tempo, né, doutor? Verdade, Marcelo. Isso não é uma novidade, isso já é uma coisa antiga, desde muito tempo, que os times jogam domingo, quarta, domingo, às vezes entra terça no meio, às vezes quinta. Até melhorou um pouquinho, porque antigamente colocavam como 48 horas, hoje o prazo ele aumentou um pouquinho mais. Agora, os torneios, as competições também aumentaram de tamanho, né, Marcelo? A Libertadores não era tão extensa quanto no caso do futebol brasileiro. A Copa do Brasil não era tão extensa quanto está agora, no caso do futebol brasileiro. E, evidente, o futebol europeu também, a demanda é muito grande, a velocidade do jogo aumentou. As lesões existem hoje como existiam antigamente, não é um fato muito diferente. A lesão do posterior de coxa é uma realidade antiga que nós tínhamos. E vejam bem, os campos eram piores, o material de trabalho, a qualidade era diferente, a chuteira era pesada, a bola era mais pesada. Enfim, eu acho que a demanda de jogos é um dos grandes fatores que esteja acontecendo. E quem está na área de saúde sabe disso. Você fica meio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se você segura para não treinar muito, o jogador às vezes não rende bem na partida. Se você bota o jogador para ter uma demanda de treinamento maior, o atleta tende a se lesionar mais. Então, a gente tem, por exemplo, e estamos falando aqui de futebol europeu, né? Para não parecer que é sempre o problema é o calendário do futebol brasileiro. Estamos falando do futebol europeu que é usado como parâmetro no mundo todo. E aí, essa arte vai mostrar um aumento no número de lesões, né? De 1.211 em 2018 e 2019 para 1.209 em 2022 e 2023. O número de jogadores lesionados era de 936 em 2018 e 2019. Em 2022 e 2023 a gente ainda não tem essa informação, a UEFA não terminou a identificação individual, né? E aí, o que chama a atenção nesse quadro é que a preparação física evolui, a ciência do esporte evolui, os clubes são ricos, podem contratar mais jogadores e mesmo assim é um número que não para de aumentar, né? Então, esse problema só pode estar como né, a gente consegue inferir aí do raciocínio feito pelo doutor José Luiz Rum, na questão de que os jogadores estão jogando demais. Pois é. E aí, doutor Ronco, hoje a gente tem uma discussão muito intensa no futebol brasileiro, sobretudo no futebol brasileiro, que é a questão do gramado, do tipo de gramado. E aí eu queria saber do senhor se
a diferença, né, no gramado, isso interfere também? Ou é mesmo mais, né, o desgaste físico, né, de um treinamento? O senhor acabou de dizer, né? Se não treina forte, o jogador não pode ser exigido dentro do jogo, né, com essa intensidade. Se treina forte, tem que segurar um pouco mais no jogo, e a gente sabe que não dá para segurar no jogo, porque é o jogo que vale, né, a vitória, é o jogo que vale 3 pontos. O gramado, de certa maneira, interfere também, ou isso aí não tem nada a ver com esse tipo de lesão? Eu acho que nós temos que raciocinar duas coisas distintas. A gente tem como rotina clássica o futebol, sempre foi jogado em grama comum. Criou-se a grama sintética no início de uma qualidade muito ruim, responsável por N lesões, que nós sabemos disso, não só no futebol profissional, mas no futebol amador. Criou-se hoje uma possibilidade de uma grama sintética um pouco mais refinada e hoje está se trabalhando em cima da grama híbrida, que é um percentual de sintética e um percentual de grama natural. Eu acho que em relação à lesão, principalmente que nós estamos discutindo o tema específico de lesão muscular, que foi o título sobre lesão da chamado posterior de coxa, eu acho que a grama não interfere, não. Talvez a grama possa interferir em algumas lesões de movimentos rotacionais, e aí entram as lesões em especial do ligamento cruzado anterior. Talvez, eu acho que também não se pode afirmar. Com certeza, a grama sintética antiga, com certeza seria mecanismo sim, porque o material do jogo, especificamente a chuteira, ela prendia. A híbrida talvez já seja uma solução mais ou menos fácil. O grande problema nosso é saber se esses campos que nós temos têm ou não qualidade para se fazer as coisas, entendeu? Aqui no Brasil, contribuição do espião estatístico. Érica, apaga aí, por favor. Neste ano já tivemos 60 casos de lesões no posterior da coxa no futebol brasileiro. Desde 2016, quase 2.700 lesões de coxa. 2.670. Muita coisa. É muita. O que está estourando. E uma coisa, doutor, que eu queria perguntar para o senhor é que, assim, quando a gente tem a oportunidade de conversar com pessoas de clubes, né? Aqui no Brasil é o nosso recorte. A gente enxerga que cada clube trabalha de uma maneira. Existe um padrão, né? Que a gente sabe que existem os treinos regenerativos, a parte de academia, um equilíbrio com esse calendário de jogos, mas existe um entendimento de que cada departamento funciona de uma maneira muito específica. E aí eu queria saber, pela experiência do senhor, se tem hoje um caminho que a medicina vem estudando junto ao futebol para se tornar, né, um ambiente, não vou nem usar a palavra saudável, porque a gente sabe que o atleta de alto rendimento, ele passa um pouco distante dessa realidade de ter uma rotina saudável, mas um pouco mais próximo de algo que seja compatível com esse calendário ou com toda essa entrega física que os jogadores têm sido submetidos nos últimos anos. Olha, eu acho que isso vai depender muito se houver uma conexão entre as pessoas que cuidam da saúde do atleta junto com a comissão técnica propriamente dita, que é o treinador, o auxiliar do treinador, e a preparação física, a fisiologia, a área médica, a área da fisioterapia, tem que saber fazer informações. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com dados, com números. Isso vai muito da experiência das pessoas que militam com os atletas. Às vezes o atleta pode ter gráficos e números em termos de marcadores que não são compatíveis e esse atleta, em termos orgânicos, ele está muito bem, ele está se sentindo bem. É esse tipo de cuidado, esse tipo de sensibilidade, esse tipo de olho por olho que eu acho que é fundamental. Talvez isso esteja causando, às vezes, algumas discordâncias em trabalho. A outra problemática é pela mudança constante, principalmente de metodologia de trabalho dos profissionais da área técnica. Cada profissional tem a sua metodologia e, às vezes, ele não aceita ou não encaixa as pessoas que estão trabalhando com o atleta para que esse atleta tenha seu rendimento. Sem dúvida nenhuma, a demanda de jogos, para mim, é a grande causa. Eu não tenho a menor dúvida disso, de que essa demanda de jogos é a grande causa, que alguns jogos, com todo respeito a quem criou essa característica, mas esses jogos
11 horas da manhã, na minha ótica, isso atrapalha muito aos atletas, porque 11 horas da manhã é um horário que você não sabe o que você faz, tanto no pré-jogo quanto no pós-jogo. O atleta tem toda uma demanda muito grande, ele joga domingo e na quarta-feira ele tem um jogo decisivo. Então, a tua colocação de uma padronização, eu não acho que tem que ser padronização dos clubes, mas tem que ser padronização das pessoas que militam em cada clube com seus respectivos atletas. Doutor Runco, para a gente fechar, outra parte da reportagem que está focada no que vem acontecendo no futebol europeu, fala de lesões de começo de temporada. E aí tem uma dúvida sobre um lado comercial, que são as excursões que os clubes fazem, às vezes vão para muito longe, né? Enfim, as pré-temporadas também têm ficado sobrecarregadas. Não sei se a gente acompanha esse mesmo processo aqui no Brasil, né? Nesse período do ano especificamente, o que parece estar acontecendo é uma sobrecarga. Então, muitas vezes, mesmo se o jogador não começa a temporada já, né, suscetível à lesão, um clube que começa com um trabalho muito pesado, isso vai estourar lá na frente, né? Dá para a gente fazer, por exemplo, essa correlação com o Flamengo, que teve vários compromissos de começo de ano, disputou jogos o Mundial. decisivos. Isso. Né? E agora a gente está chegando em setembro, que seria ainda mais para meio de temporada, né? E você já tem essas lesões aí que indicam um cansaço dos jogadores. Eu acho que a gente está começando a temporada, e no tempo em que eu trabalhei, a gente tinha 10 dias, às vezes 12 dias, para poder preparar o atleta, porque a demanda... Primeiro, na época, não tinha nem férias. Depois, passou-se a ter 30 dias de férias, e aí você voltava no dia 2 e no dia 15 já estava disputando o campeonato. Era um negócio meio louco. E eu acho que aí entrou o business no negócio, porque as pessoas começaram a jogar a necessidade de ter demandas por propostas que, evidentemente, financeiramente, elas trazem as suas características. Esses jogos decisivos no início de temporada é uma coisa que realmente também a gente fica meio... É difícil você raciocinar, porque você prepara o atleta e ele daqui a pouco está disputando uma partida que vale um título. E esse atleta não foi preparado. A pré-temporada não é característica de preparar o atleta para ele disputar um título. A pré-temporada é para que o cara, a atleta propriamente dito, tenha o ano todo para ele desenvolver a sua capacidade e tenha lastro orgânico, principalmente o que a gente chama a capacidade aeróbica, que eu acho que às vezes está sendo esquecida também, lembrar que a capacidade aeróbica, lembrar que os treinamentos que se tinha antigamente de longa distância é o que dá a capacidade para o atleta ter gás do ano inteiro. Então, o atleta ele é preparado para poder começar a ter esse gás e 5 dias depois ele tem um jogo decisivo, que é uma competição, 10 dias depois ele tem outro jogo decisivo, que é a competição. No meio disso, na pré-temporada, ele teve um convite para fazer 3 partidas disputando um torneio que vale alguma coisa financeira e, evidentemente, o clube também tem que pensar no lado financeiro. É uma equação, na minha ótica, que, se não for revista, o final dessa equação, o final disso, vai ser o atleta sofrer. E, na verdade, o grande mestre, a grande coisa que você quer ver no palco, no estádio, é o seu atleta em condições boas para poder jogar. Um espetáculo, evidentemente, fica melhor, né? Se você tem o atleta em boas condições físicas para desempenhar. Doutor José Luiz Runco, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. Um abraço. Um abraço em todos. Obrigado pelo carinho e atenção.